O Filho do Trovão. O autor do quarto evangelho, João, era filho de Zebedeu e Salomé. Ele era irmão do apóstolo Tiago. Por causa de seu temperamento enérgico e voz grave, muitos o chamavam Filho do Trovão. Sua posição social era provavelmente superior à média dos pescadores. João devia ter mais ou menos 25 anos quando seguiu Jesus. Ele foi seguidor de João Batista também. Durante o governo de Domiciano, João foi exilado para a ilha de Pátimos. E lá escreveu o livro do Apocalipse. Mais tarde voltou a Éfeso e organizou aquela igreja. Ali viveu muitos anos, até a idade avançada. Ele foi o último apóstolo a morrer. Foi nesse tempo que João escreveu o quarto evangelho, quase uma geração depois dos outros evangelistas. Isto aconteceu no fim do primeiro século, quando o Novo Testamento já estava completo. João escreveu num tom mais elevado do que os outros evangelistas para combater falsos profetas que negavam a divindade de Jesus Cristo. É por isso que ele reforça 25 vezes a autoridade de Jesus, afirmando: em verdade vos digo. Ele documenta as revelações mais surpreendentes do Mestre de Nazaré. O objetivo de João era provar que Jesus era o Cristo, o Messias prometido para os judeus e o Filho de Deus para os estrangeiros. Queria que o povo acreditasse em Jesus, a fim de que, acreditando, tivesse vida. A palavra-chave é acreditar. E encontra-se em suas diversas formas, quase 100 vezes no livro. O tema do Evangelho de João é a divindade do Mestre Jesus Cristo. João chama Jesus de o Verbo, o Criador, o Cordeiro de Deus, a revelação do grande Eu Sou e Filho unigênito do Pai. Jesus e os vendilhões do templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Os vendilhões ocupavam todo o pátio do templo. Indignado, ele improvisou um chicote de cordas. Saiam todos daqui! Tirem tudo isto daqui! A casa do meu pai não é mercado. E as palavras do profeta se cumpriram. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Os líderes dos judeus, cheios de orgulho porque se consideravam os guardiões do templo, reagiram. Que milagre você faz para nos provar que tem toda esta autoridade? A resposta de Jesus foi espiritual. Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Mas eles não entenderam
porque raciocinavam segundo a carne. Este templo foi construído em 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? O templo na cultura judaica era sem dúvida o centro da vida do povo. Era nele que todos, até mesmo os judeus que viviam fora da Palestina, se reuniam para cultuar o Deus de Israel. O templo era o lugar onde habitava o Deus único, santo, puro e perfeito. Na concepção dos judeus, os seres humanos e as coisas eram profanos, impuros, banais e imperfeitos. A única forma de purificação era aproximar-se de Deus. É por isso que os sacerdotes eram muito poderosos. Eles estavam mais perto de Deus. E, consequentemente, eram considerados os mais puros, cabendo a eles decidir o que era impuro e o que não era. Esta autoridade dos sacerdotes acabou transformando o templo não só no centro da vida religiosa, mas também da vida política e econômica. Na época de Jesus, o Templo de Jerusalém possuía riquezas imensas, era o tesouro nacional. E toda a cúpula do governo agia sempre a partir do que se resolvia nele. Expulsando os vendilhões do templo, Jesus, na verdade, estava combatendo o alicerce da sociedade judaica. Isto foi a gota d'água que o levou à condenação e à morte. Quando Jesus disse que reergueria o templo em 3 dias, ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele ressuscitou no 3º dia. E só no domingo da ressurreição, os discípulos entenderam o que o Mestre havia ensinado. Tudo isto aconteceu durante a semana da Páscoa do ano 33, a última semana de Jesus na terra. Muitos acreditaram, porque viram os milagres do Filho de Deus.